Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estação Cristã. A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu venho através desta oportunidade para gravar mais um vídeo com o seguinte tema: o que o homem é para Deus? Você já parou para pensar nisso? E eu convido você para nós lermos um texto bíblico onde a gente vai meditar em alguns pontos através deste vídeo, que está localizada nos Salmos, de número 8, versículo 3 e o versículo 4. Um texto espetacular que diz assim, Salmo 8, verso 3 e verso 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então veja que o salmista, no versículo 3, ele está contemplando os céus. E ele faz uma declaração: olha, quando eu estou contemplando estes céus, os teus céus, a obra da criação, e que ele até cita, né, obra dos teus dedos, ou seja, ele está vendo a grandeza de Deus anunciada através da criação, a lua, as estrelas que preparaste, ou seja, ele está contemplando a maravilha da criação de Deus. Ele está contemplando as estrelas, a lua, os céus, e ele fica admirado porque através desta criação ele percebe, ele enxerga a grandeza e o poder de Deus. E aí ele vai fazer uma pergunta no versículo 4, que é uma pergunta muito interessante. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, diante de tudo isso, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que o homem representa diante de toda essa grandeza da criação? O que é o homem para Deus? Você já parou para pensar nisso? Quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que texto lindo! A linguagem que Deus usa para se referir à criação do homem é uma linguagem diferente que ele usa para se referir à criação de todas as coisas no capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus vai criar as outras coisas nos dias anteriores à criação do homem, ele simplesmente diz: haja e ouve. Haja isso e ouve isso. Haja aquilo e ouve aquilo. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus usa de um método diferente. Primeiro, que o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que esse termo, note que essa frase, Deus não usa para se referir a nenhuma outra criação sua, somente para se referir à criação do homem. Olha que negócio interessante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nem mesmo a criação dos anjos Deus usa uma linguagem dessa, mas na criação do homem Deus usa: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós lemos esse texto, a gente fica impactado, porque Deus cria o homem para que o homem pudesse dominar sobre tudo aquilo que ele havia criado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia. Por isso ele cria o homem no sexto e apresenta para o homem tudo aquilo que ele havia criado. E diz para o homem: olha, você agora vai dominar sobre tudo isso. Em outras palavras, o homem seria o representante legal de Deus na criação. O homem seria o gerente de toda esta criação de Deus. E o homem possuiria em si, no seu ser, a imagem e semelhança de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então olha como isso é interessante, né? Só que a gente conhece a história, a gente sabe que o homem caiu, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e o pecado ofuscou, né, essa imagem e semelhança de Deus no homem.
Olha o que diz o livro de Jó, no capítulo 7, versículo 17. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração? Isso é muito lindo, gente, porque a Bíblia diz que o homem, mesmo pecando, mesmo sendo expulso do jardim, Deus nunca desistiu do homem. Deus sempre procurou se relacionar com este homem. Deus sempre procurou chamar este homem ao arrependimento. Deus sempre procurou trazer o homem para perto de si, pois o homem é a coroa da criação de Deus. É a feitura sua, é a obra-prima das mãos de Deus. Mas o homem pecou e o pecado afastou o homem de perto de Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito de Deus veio em forma de homem. Ele tomou a forma de um homem e veio nesse mundo para morrer por nós, pelos homens. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tito capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Jesus é a maior expressão da graça de Deus para o homem. Então Jesus, ele morreu pelos homens. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus se importa com este homem. Mesmo Deus não precisando deste homem para nada. Porque é o homem que precisa de Deus para ser salvo, para ser perdoado. O homem sem Deus não é nada, não consegue nada, não vai a lugar nenhum. Mas Deus se importa com o homem. Olha como que Deus é lindo. Que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que é o homem para que o Senhor ponha o seu coração sobre ele? O que é o homem para que o Senhor o estimes tanto? Olha como a Bíblia é linda. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende que o homem não é obra do acaso. A gente aprende que o homem não é produto da evolução, como dizem alguns, que o homem é uma evolução do macaco. Não, o homem não é produto da evolução. O homem também não é resultado do Big Bang, de maneira nenhuma. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, nós recuperamos ela através de Jesus Cristo, que é o homem perfeito. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem é diferente e superior aos animais. O homem foi criado para dominá-los. O homem foi criado para isso. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem é a coroa da criação de Deus. Mas nós vemos também na Bíblia que o homem, a Bíblia diz que o homem é pó. Olha que interessante. E o homem é pó justamente para ele não se engrandecer, porque nós vemos na história bíblica muitos homens que existiram na história que se engrandeceram, se acharam deuses. E a Bíblia está sempre mostrando, ei, o homem é importante para Deus, Deus se importa com o homem, mas o homem é pó. Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos. Olha que linguagem linda que a Bíblia usa para se referir ao amor de Deus para com o homem. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, louvado seja Deus, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Oh, glória a Jesus! O homem é pó. Isaías capítulo 45, Isaías capítulo de número 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então esse texto de Isaías é claro, o homem é caco de barro. Ele tem um Criador. O homem não pode contender com o seu Criador. Simplesmente tem que adorar o seu Criador, porque a sua origem está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem, ele é pó, e a Bíblia deixa claro isso. A Bíblia também deixa claro que o homem, a vida do homem é como a erva. Salmo de número 103, versículo 15 e 16. Porque o homem são seus dias como a erva.
como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Então a vida do homem, a Bíblia deixa claro que é como uma planta que nasce, cresce e logo se vai. Olha que interessante. E a Bíblia também diz, no Salmo de número 9, e o versículo de número 9, que a vida do homem, tá? A vida do homem é como um conto ligeiro. Ou melhor, Salmo 90. Eu disse Salmo 9, mas não é o Salmo 90, tá? Versículo de número 9. Pois todos os nossos dias virão passando na tua indignação. Vão passando, né, na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então a Bíblia diz que o homem, a vida do homem é como um conto ligeiro. A Bíblia também vai dizer que nós somos como um vento que passa, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia vai dizer também que somos totalmente vaidade, ou seja, a vida do homem é passageira. A Bíblia também vai dizer que a nossa natureza humana, ela é fraca. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza humana, ela é fraca. A Bíblia vai dizer que o homem ele possui um coração enganoso. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, vai dizer, né? Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. E o mesmo salmista, mais à frente, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119 inteiro é falando sobre a grandeza e a excelência da palavra na vida do salmista. E o homem, por possuir um coração enganoso, ele precisa guardar dentro do seu coração a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. E a Bíblia também vai dizer em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que todos nós vamos prestar conta de nossos atos a Deus. Então olha tudo que a Bíblia diz sobre o homem. O homem é importante para Deus. O homem foi feito por Deus. Deus criou o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. Mas a Bíblia diz que o homem é como pó, a Bíblia diz que o homem é como a erva, a Bíblia diz que o homem é como um conto ligeiro. Mas existe um homem perfeito, que é capaz, é poderoso para salvar todos os homens. E esse homem é Jesus Cristo. Então isso é o que a Bíblia fala sobre o homem, é o que o homem é para Deus. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal Estação Cristã, curta esse vídeo, comente, tá? Este é o canal Estação Cristã, todo dia, tá? Sempre levando, né, a palavra de Deus até você. Deus abençoe e até a próxima.